Bom dia. Semana passada estivemos à volta de nos preparar para os eventos no Natal. Tanto a parte concreta, né, que implica compras, preparar a ceia, receber familiares, né, quanto a parte espiritual, se conectar com esse espírito de Natal, que a gente possa levar isso para todos os dias da nossa vida, que não seja só um festejo para a gente sair da dieta, né? Muito bem, então, e essa semana estamos em volta com os preparativos, com as reflexões para a virada do ano, né? A gente sabe que é simbólico, né? Que o tempo não para, que a gente que estabeleceu, né? Que entendeu, que criou os calendários, né? Mas é uma passagem, a gente tem determinados ritos de passagem em cada civilização, em cada povo. Inclusive tem. ah, Bom, a gente se rege por esse calendário. Então, até onde eu sei, até no Japão, né, é ano novo. Não sei se tem algum povo que não é essa época. É o calendário greco-romano, né? Mas enfim, né, não é esse o objeto do nosso encontro. O nosso encontro é a gente poder conversar um pouquinho. Eu sou uma monja zen budista, né? E sobre o que a gente, qual é o olhar, né, do budismo. O budismo não celebra o Natal, né? O nosso calendário, porque o Natal é uma festa cristã, é do calendário cristã. O budismo é uma religião do oriental, né? Que tem o seu próprio calendário, né? Que celebra essas datas, né? Mas como a gente é a globalização, né? Assim como o budismo chegou aqui, né? E hoje eu sou uma monja budista, isso não quer dizer que eu vou negar a minha história e nem né, deixar de fazer coisas porque agora eu sou budista. Eu continuo adaptada a essa cultura, então eu celebro com o espírito e o coração mais aberto ainda, né? Por entender que Jesus Cristo foi uma grande presença espiritual nesse mundo e ele foi um ser muito iluminado e também atuou concretamente na sua realidade para mudar algumas coisas. De uma certa maneira, Jesus Cristo, quando ele começou a debater as questões da época, ele era um ativista de direitos humanos, né? E então, nesse sentido, a gente celebra e se conecta com as mensagens que Jesus Cristo nos deixou, né? Aí agora, no Ano Novo, essa sim é uma data também celebrada no budismo, né? Inclusive, na passagem do ano, acontece uma cerimônia muito forte, muito bonita, que se chama Dharranya, é a bênção da sabedoria. Originalmente, nos grandes mosteiros, e aqui no Brasil só tem no Bushinji, os 600 volumes da sabedoria completa, do Sutra da Sabedoria, né? Então, não dá para ler e recitar os 600 volumes. Então, na noite do Ano Novo e também nos outros primeiros dias do ano, os monges dessa comunidade revolvem os sutras, esses 600 volumes. Se vão ser 10 monges, cada um vai revolver 60 volumes, né? E pode ser simbólico, pode ser que é uma comunidade pequena e se tratando do Brasil, nem sempre a gente tem todo o aparato que o Japão tem, né? Então, a gente celebra com a mesma vocação, com a mesma intenção, mesmo se o nosso sininho seja menor, mesmo se a gente tenha que fazer algumas adaptações, mesmo se a gente não tem os 600 volumes
que a gente tenha tem comunidades, por exemplo, a minha nenhum tem, né? Então a gente celebra junto com a comunidade da Monja Coen, no Zen do Brasil, e atualmente tudo muito online. Até antes da pandemia eu ia todo final de ano para lá, participava presencialmente, ficava no templo durante uns 10 dias, porque na sequência, depois das cerimônias de ano novo, a gente entrava no treinamento de verão. Isso acontecia no verão e no inverno, esse treinamento. Então, se alguém tem interesse em participar dessa cerimônia de bênção da sabedoria, a Monja Coen revolve o sutra, ela abençoa todo mundo para que tenhamos um ano, um bom ano, né? Que a gente tenha, não tenha adversidades na nossa vida, não que não aconteça, sempre vai acontecer, mas que a gente consiga apreciar em contentamento a vida como ela é, né? E claro que a gente quer desenvolver habilidades meios hábeis e sabedoria para desviar dos obstáculos. Muitas vezes a gente mesmo que cria os obstáculos, né? Por falta, às vezes, de habilidade, para poder lidar com algumas circunstâncias da vida, né? Então, a gente desenvolve também a sabedoria a gente não nasce com ela, a gente vai desenvolvendo, né? E muitas vezes não tem a ver com idade cronológica, não quer dizer que uma pessoa que vai ficando mais velha vai ficando mais sábia, né? O Shakyamuni Buda dizia que a gente nunca deve menosprezar e desdenhar um monge noviço, né? Porque se acreditava que pessoas jovens não podiam se iluminar, né? E ele era muito jovem. Aí um dia um rei questionou ele, os dois estavam com a mesma idade, 39 anos. E aí o Shakyamuni Buda explicou para ele, né, que iluminação, sabedoria, a sabedoria completa, né? Esses 600 volumes falam justamente disso, da perfeição da sabedoria. Então o Buda disse para ele que não se podia desdenhar um jovem príncipe, porque a esse estava já reservado o futuro para ser um rei. Não se podia desdenhar e desprezar um jovem monge, que ele já podia estar iluminado, né? Não precisava envelhecer para se iluminar, já podia ser um iluminado quando jovem, e não podia se menosprezar uma cobra, né? Uma cobra venenosa que mesmo pequenininha ela podia, uma cobra venenosa mesmo que pequena ela pode morder alguém e o veneno dela levar a pessoa à morte. E outra coisa que não se podia desdenhar é uma faísca de fogo, que essa faísca ela tem o potencial para criar um grande incêndio. Mas então é isso, né? Então na noite de ano novo a gente participa dessa cerimônia. Se vocês quiserem, acessem o site do Zen do Brasil, é R$10 a inscrição e cada link dá direito a todas as pessoas da casa. E a gente faz um pouquinho de zazen, a última meditação antes da virada do ano. Aí tem as 108 batidas do Densho, que é o grande sino da comunidade, e cada batida é recitado 108 portais da iluminação. São 108 obstáculos que a gente precisa remover na nossa vida para poder adentrar a sabedoria, né? E é isso que estão todos convidados, é assim que celebramos o Ano Novo. Aí também tem os fudas que a gente recebe, que são tarjetas com dizeres em ideograma japonês, e também o que isso está querendo dizer para proteção, um vai ficar na cozinha para proteger a cozinha, que na cozinha pode acontecer muitos acidentes, né? E outros dois ficam na entrada da casa, né? Na entrada principal, né?
para que seres benfazejos ofereçam proteção, né? Então, são essas nossas preces, essa é a nossa parte espiritual, né? E eu estava pensando sobre isso, né? Eu assisti aquele filme ontem, Não Olhe para Cima, né? A questão do negacionismo, a nossa civilização anda um pouco preguiçosa para pensar, né? E a diferença que é buscar sabedoria, né, para lidar com questões existenciais da vida e a capacidade de organizar a vida prática. A vida prática em sociedade, né, não se pode pedir para deuses, seres benfazejos, para Jesus, para Buda, né? Por favor, venha me ajudar. Não, isso são questões de outra natureza. A gente precisa entender, enquanto sociedade, que a gente precisa se engajar, que a gente precisa participar, que a gente precisa ser protagonista. Então, o meu desejo, assim, para esse ano de 2022, a gente tem penado tanto, tem acontecido tanto retrocesso no nosso país, né, em todas as ordens, a ponto de a fome voltar. Isso é inadmissível, isso é inexplicável para um país que tem tanta terra, que tem tanta plantação, que tem tanta carne, né? E uma gestão que impiedosamente, cruelmente, não pensa nas necessidades do povo, né? Tem as 4 moradas dos Budas, que também a gente procura, né, nortear a nossa vida pelos preceitos budistas, pelas virtudes budistas, né, pela ética budista, os votos que a gente faz. E todo praticante budista, em algum momento, ele tem contato com isso. Ele não vai se tornar monge, mas ele sabe disso e ele faz, se ele quiser, ele recebe esses preceitos e se compromete com eles, né? E independente dessa prática espiritual, tem outra que eu peço: se engajem politicamente, estudem, vão ver o que é política, vão entender o que é direita, esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é neoliberalismo que está vindo com tudo e arrasando as nações que que ainda estão em desenvolvimento, né? E que foi o que aconteceu agora com o país. Impuseram uma ordem econômica que acaba com o país, né? Acaba com o meio ambiente, acaba com o sistema de proteção social. Haja visto que houveram reformas trabalhistas, reformas da Previdência, que compromete o futuro da próxima geração, né? E compromete muito a vida do trabalhador, porque hoje uma coisa assim que eu considero uma das coisas mais graves que está acontecendo é que quem tem dinheiro não está investindo dinheiro em produzir bens, produzir serviços, produzir outros investimentos que possam gerar emprego e renda. Não, é muito mais... Estão investindo no sistema financeiro e fica essa ciranda financeira, né? E que, né, os empregos vão definhando, vão desaparecendo, e os poucos que tem ainda pagam muito mal. Então a gente está vivendo uma época que a gente vai ter que olhar para cima, né, e se engajar, querendo ou não. Vai ser necessário para a nossa própria sobrevivência, para o nosso próprio bem-estar, o bem-estar de todos e não somente de alguns, né? Porque um dos preceitos budistas é nos mover por um coração compassivo, né, amoroso, generoso, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo sabedoria, automaticamente a gente vai adentrando esses portais que vão deixando a nossa vida mais na pureza da paz do Nirvana, mas também a gente quer apontar, isso é possível para todos nós.
Então, um bom ano novo e nos encontramos semana que vem.